Trabalho Legal entra hoje no gabinete do Procurador-Geral do MPT para uma entrevista especial. Ronaldo Fleury recebe a nossa equipe para uma conversa sobre os 30 anos da Constituição de 1988. A Constituição Federal de 88, ela elevou ao patamar de direitos constitucionais, de direitos fundamentais, o que até então era tido apenas como direito legal. Procuradores do MPT destacam ações importantes baseadas em fundamentos constitucionais. O amianto é responsável por quase metade dos cânceres de pulmão de origem ocupacional no mundo. Já houve o resgate, ou seja, a retirada das condições análogas à de escravo, de mais de 50 mil cidadãos. A nossa missão é árdua, é desafiadora, mas ao mesmo tempo é estimulante e recompensadora. Falando ao Brasil, declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. 5 de outubro de 1988, data da promulgação da 7ª Constituição Federal do Brasil. A Constituição Cidadã marcou o início da caminhada democrática do Estado brasileiro após 21 anos de ditadura militar e trouxe para o texto constitucional direitos fundamentais à cidadania e à dignidade humana. Para o Ministério Público do Trabalho, foi o marco zero de uma refundação. O MPT ganhou autonomia e passou a atuar também por iniciativa própria na defesa de direitos sociais coletivos. No período pré-Constituição de 88, o MPT tinha um outro desenho, uma atuação, não vou dizer tímida, mas bastante focada na questão judicial. Ela era bem delimitada. Ela dispôs direitos sociais com relativa abrangência, e dispôs mecanismos de tutela, de proteção desses direitos. E boa parte desses mecanismos vem sendo usados pelo MPT na efetivação dos direitos fundamentais previstos na Constituição. Muito obrigada, doutor Ronaldo, pela entrevista que fala sobre os 30 anos da Constituição. Por que a Constituição é um marco para a garantia dos direitos trabalhistas no país? A Constituição Federal de 88, ela elevou ao patamar de direitos constitucionais, de direitos fundamentais, o que até então era tido apenas como direito legal. Isso traz uma segurança para os trabalhadores muito forte. Nós tivemos recentemente a reforma trabalhista e aqueles direitos que foram elevados, que haviam sido elevados à categoria de direitos fundamentais, direitos constitucionalmente assegurados, não poderão ser mexidos. Se a Constituição não os houvesse colocado neste patamar, com certeza eles também teriam sido alterados ou até extintos com a reforma trabalhista. Nesses 30 anos, quais foram os principais avanços para o Ministério Público do Trabalho? O Ministério Público do Trabalho, na verdade, ele mudou totalmente a sua conformação, mudou a sua atribuição. Antes de 88, o Ministério Público do Trabalho era um órgão vinculado ao Poder Executivo, que tinha basicamente duas atribuições: fiscalizar as eleições sindicais, que na verdade funcionava meio como uma espécie de uma fiscalização do próprio Estado na atividade sindical. E a segunda atribuição era como parecerista perante os tribunais trabalhistas. Com a Constituição, o Ministério Público do Trabalho, primeiro ele foi alçado efetivamente à condição de Ministério Público. Ele se desvinculou totalmente do Poder Executivo, né? Adquiriu a sua autonomia e hoje em dia ele trabalha como um Ministério Público na sua inteireza, por exemplo, atuando na investigação
de denúncias relativas às relações de trabalho, como, por exemplo, a denúncia de trabalho escravo, uma denúncia de trabalho infantil, uma denúncia de fraude nas relações de trabalho. Também tem a sua atividade de parecerista. E, além disso, nós temos atualmente a atividade promocional, que é uma atividade na qual o Ministério Público não espera a denúncia da irregularidade chegar. Ele busca, espontânea própria, atuar naquela atividade onde nós sabemos que há irregularidades. Por exemplo, com relação aos frigoríficos. Nós não esperamos as denúncias de amputação de trabalhadores, de acidentes, né, de trabalhos em condições inadequadas chegarem ao Ministério Público. Nós fazemos uma atuação com relação a todos os frigoríficos, para evitar que o problema aconteça. Isso demonstra muito essa total alteração da instituição. Além da conversa com o Procurador-Geral do MPT, nós também convidamos procuradores que integram as 8 temáticas nacionais do MPT para apontarem exemplos de ações que marcaram esses 30 anos, principalmente pela importância na defesa dos direitos constitucionais dos trabalhadores. Um dos casos mais emblemáticos foi a proibição do uso da fibra de amianto na indústria brasileira. O programa do MPT desafiou a lei vigente à época que permitia o uso do produto. Quando o programa começou, o Brasil tinha 13 unidades industriais que produziam telhas com amianto e também uma mina de extração da fibra. Desde então, 10 fábricas abandonaram o uso do amianto e mais uma empresa se comprometeu a banir a fibra até o fim de 2018. Em novembro de 2017, esse esforço conjunto foi coroado por decisão do Supremo Tribunal Federal. O STF reconheceu a inconstitucionalidade da lei que permitia a exploração econômica do amianto. E o Brasil se tornou o primeiro país do mundo a banir esse produto por decisão judicial. A proibição do amianto foi uma grande conquista que envolveu a ação de procuradores e magistrados da Justiça do Trabalho. Essa decisão abre precedente para outros casos, Dr. Ronaldo. Foi uma oportunidade de reafirmar os direitos fundamentais do meio ambiente equilibrado, inclusive do trabalho? Essa decisão, ela sem dúvida é paradigmática. É uma luta que foi feita pelo Ministério Público do Trabalho em 2 frentes. A primeira frente foi na investigação não só na mina onde é extraído o amianto, a fibra de amianto, mas também durante o processo de industrialização da transformação dessa fibra em, por exemplo, telha e todos os outros equipamentos, caixas d'água, como também no ponto final da linha de produção, vamos chamar assim, dessa cadeia, né, que é na venda desse produto. Nós comprovamos, por exemplo, que não havia qualquer medida de segurança das pessoas que trabalham com as telhas do amianto. A pessoa vai, por exemplo, serrar uma telha para que a medida seja adequada, ela não usa uma proteção, né, com relação às fibras que vão soltar naquele processo de serrar a telha. Então havia o risco desde o extrativismo ali na mina, né, passando pela industrialização, a transformação da fibra em produtos, até a utilização final desses produtos. O Ministério Público do Trabalho, ele combateu a produção, a industrialização do amianto, a comercialização do amianto, demonstrando todos os riscos para a saúde dos trabalhadores. E a outra linha, que foi atacada também em conjunto com a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho e a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, foi por meio do ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, que foi julgada recentemente no sentido da inconstitucionalidade da lei federal que permitia a industrialização do amianto e a constitucionalidade das leis estaduais que proíbem a industrialização e o comércio de produtos derivados do amianto.
E agora a gente faz um rápido intervalo, daqui um pouco a gente volta com o programa especial sobre os 30 anos da Constituição. O Trabalho Legal está de volta e a gente continua conversando com o Procurador-Geral do MPT, Ronaldo Fleury, sobre os 30 anos da Constituição Federal. Outra garantia constitucional que avançou nesses 30 anos diz respeito ao combate ao trabalho escravo. O artigo 129 permitiu ao Ministério Público do Trabalho mover ações judiciais de grande impacto, a partir do instrumento processual da ação civil pública. Só nas ações com a participação do Grupo Móvel de Fiscalização foram resgatados mais de 43 mil trabalhadores nos últimos 15 anos. Portanto, os ganhos com a nova Constituição foram relevantes para a sociedade, a ponto de um instrumento processual como a ação civil pública ser transformador nas relações entre capital e trabalho, melhorando assim as condições dos trabalhadores. Em 2002, foi criada uma coordenadoria específica para tratar justamente do tema trabalho escravo contemporâneo, trabalho escravo moderno ou condições análogas a de escravo. Desde que a gente tem essa coordenadoria, já houve o resgate, ou seja, a retirada das condições análogas a de escravo de mais de 50 mil cidadãos. E a meta é que a gente erradique o trabalho escravo no país até 2030. Doutor Ronaldo, houve uma grande discussão no ano passado sobre a definição do que é a condição análoga à de escravos, por causa de uma portaria do Ministério do Trabalho. A Constituição foi respeitada nesse caso? A Constituição, ao fim e ao cabo, foi respeitada. A discussão se deu, primeiro, em razão da tentativa do ministro do Trabalho à época de resistir à publicação da portaria onde são expostas aquelas empresas e pessoas que sujeitaram seus empregados a condições análogas à de escravo. Posteriormente, por uma decisão judicial, através de uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, o ministro do Trabalho foi obrigado, lhe foi imposto que publicasse a lista do trabalho escravo, a chamada lista suja. Em seguida, o que o ministro do Trabalho da época fez? Alterou a portaria, tentando desvirtuar a conceituação que está prevista no Código Penal acerca do que é impor um trabalhador a condições análogas à de escravo. E essa portaria que o ministro do Trabalho editou em outubro de 2017, ela tentava, na verdade, limitar o conceito de trabalho escravo ao trabalho feito mediante restrição de liberdade, que é um conceito totalmente ultrapassado no Brasil, pelo menos há 130 anos, desde a abolição da escravatura. Houve ingerências do Ministério Público do Trabalho e do Ministério Público Federal junto ao próprio ministro do Trabalho e, por fim, ao Supremo Tribunal Federal, sendo que a ministra Rosa Weber proferiu a decisão liminar determinando a suspensão da portaria do ministro do Trabalho para que fosse editada outra, adequando-a ao conceito previsto no artigo 149 do Código Penal. Isso por quê? Porque a portaria, ela tem como função regulamentar a aplicação da lei. Ela não pode alterar a lei, ainda mais para restringir, e era o que a portaria fazia. Em dezembro de 2017, o ministro do Trabalho editou nova portaria, essa sim, adequada ao que prevê o Código Penal no que diz respeito à conceituação do trabalho escravo. É importante frisar que a nossa conceituação de trabalho escravo é uma conceituação extremamente avançada, se comparado a outras legislações em diversos países, inclusive países considerados de primeiro mundo.
Então o Brasil hoje ele é um parâmetro para o mundo, ele é um exemplo para o mundo no combate ao trabalho escravo. O Brasil enfrenta hoje as consequências da maior emergência humanitária que já se viu na América Latina com a migração de venezuelanos. Esses mesmos direitos que protegem os trabalhadores brasileiros, eles podem ser estendidos aos estrangeiros que buscam refúgio aqui? Sim, podem e devem. O Brasil ele tem uma tradição de acolhimento, né, dos imigrantes, até por sermos uma nação nova, né, com apenas 518 anos, formada, né, por imigrantes. Todos os brasileiros têm laços de parentesco com trabalhadores que migraram da Europa no pós-guerra, migraram do Japão no início do século passado e de diversos outros países. E é preciso que o Brasil esteja aberto a essa receptividade que sempre houve no Brasil, porque, em primeiro lugar, o trabalhador migrante ele tem que ser visto não como alguém que optou por vir morar no Brasil. Ele migra porque ele não tem outro caminho. Ele está sendo perseguido, existe um risco de morte, existe um risco de perseguição para ele e para a sua família no seu país de origem. Nós temos uma atuação muito forte, né? O Ministério Público do Trabalho tem atuado muito fortemente com relação aos trabalhadores venezuelanos, não só no estado de Roraima, mas também na chamada interiorização desses trabalhadores, no acompanhamento dos trabalhadores que foram levados para São Paulo, levados para Brasília, para Cuiabá, para Manaus, né, justamente no sentido de que haja uma integração deles efetiva à sociedade brasileira, inclusive com relação à preservação dos seus direitos sociais. Conseguimos acolher e com compromissos assumidos pelo governo, não só para o caso dos haitianos. Esses compromissos que foram assumidos naquela época ainda estão válidos e nós estamos exigindo que eles sejam cumpridos também com relação aos venezuelanos. Há um artigo da Constituição, o artigo 5º, que garante a todos os brasileiros o direito de serem iguais perante a lei. Esse é um fundamento constitucional muito ligado especialmente à Coordenadoria Nacional de Promoção da Igualdade de Oportunidades e Eliminação da Discriminação do Trabalho, a Cor de Igualdade do MPT. A Coordenadoria tem vários grupos de trabalho e 3 grandes projetos nacionais. O objetivo é a inclusão de grupos afetados pela discriminação no mercado de trabalho. Um projeto é voltado para pessoas com deficiência, outro para jovens negras e negros, e o terceiro busca incluir pessoas atingidas por preconceito de identidade, expressão de gênero e orientação sexual. Em parceria com a Organização Internacional do Trabalho, o MPT já formou 2 turmas do projeto Empregabilidade Trans, Cozinha e Voz. Os alunos e alunas têm contato com a poesia e desenvolvem a expressão oral. E também são iniciados na área da gastronomia, como assistentes de cozinha. A primeira turma teve 70% de encaminhamento ao mercado de trabalho, o que revela a importância dessas iniciativas. O Ministério Público do Trabalho tem um projeto para garantir a acessibilidade em todos os ambientes de trabalho, além do respeito à cota para pessoas com deficiência em empresas com 100 ou mais empregados. O projeto envolve representações do MPT em todo o Brasil. As procuradorias regionais listam as empresas que devem contratar os trabalhadores com deficiência e os procuradores promovem as audiências públicas e abrem os procedimentos para chamar as empresas a cumprir a lei. Os números do Ministério do Trabalho e Emprego mostram que no ano de 2001 havia apenas 601 trabalhadores com deficiência em todo o Brasil. Já no ano de 2016, com a conscientização das empresas, dos órgãos de fiscalização e da sociedade, esse número passou de 418 mil trabalhadores com deficiência.
O Brasil vive hoje um cenário de polarização, com um acirramento grande de reações conservadoras em relação aos avanços conquistados por negros, mulheres, comunidade LGBT e outras minorias. Que desafio esse contexto impõe para os direitos constitucionais desses grupos? O grande desafio que hoje se nos apresenta, conseguirmos não olhar para esse problema como um problema de apenas inclusão, né, de uma pessoa negra, de uma pessoa com deficiência, de uma pessoa trans no mercado de trabalho. O nosso desafio é fazer com que haja apenas um pensamento: inserção de seres humanos no mercado de trabalho. O princípio da igualdade de tratamento entre as pessoas sem qualquer discriminação é um princípio de direito humano. É um princípio através do qual as pessoas são tratadas como seres iguais que eles são, seres humanos. Durante a nossa história, os avanços foram muito grandes. Ainda temos, sim, muitos resquícios, por exemplo, da época da escravatura, como é a própria discriminação racial, né, tem essa origem, essa necessidade que os brasileiros, principalmente os brasileiros da nossa classe média, da nossa elite, têm, de essa quase dependência de alguém para fazer um serviço da casa, por exemplo. Isso é muito um resquício que a gente tem da nossa abolição tardia da escravatura. E não sei se em razão do período em que nós vivemos uma ditadura militar, que ainda é recente, né, o nosso processo de redemocratização, essas minorias, elas eram meio que marginalizadas do convívio social. E hoje nós estamos tendo que aprender a conviver com essas minorias. E a gente volta daqui a pouco com o Procurador-Geral do MPT, falando sobre os 30 anos da Constituição Federal. Estamos de volta com o Procurador-Geral do MPT, Ronaldo Fleury. A conversa é sobre o aniversário de 30 anos da Constituição Federal. E nesse contexto, a gente pode lembrar também da importância dos projetos e ações em defesa dos direitos da criança e do adolescente, em especial o direito de não trabalhar antes dos 16 anos de idade, a não ser na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. O projeto Resgate à Infância nasceu para defender o princípio da proteção integral à infância, previsto no artigo 227 da Constituição Federal. Para garantir esse direito, busca enfrentar os diversos aspectos do combate ao trabalho infantil, proibido na Constituição, nos termos do artigo 7º, inciso 33. O projeto se apoia em 3 eixos de atuação. O eixo da profissionalização busca o cumprimento das cotas de aprendizagem previstas em lei. E uma das prioridades é estimular a contratação dos adolescentes em situação mais vulnerável, como os que estão em cumprimento de medida socioeducativa e os que estão em acolhimento institucional. Há um projeto específico, o projeto Criando Juízo, que o Ministério Público do Trabalho acompanha no Rio de Janeiro, onde integra a Comissão Interinstitucional do Rio de Janeiro para a Aprendizagem. Essa comissão reúne diversos órgãos públicos e tem como meta específica contratar os adolescentes que estão em cumprimento de medida socioeducativa ou em situação de acolhimento institucional. A atuação por meio da CIERJA garante a esse público em vulnerabilidade um acesso ao mundo do trabalho de uma forma digna,
abandonando sua condição de infrator e passando a ter seus direitos trabalhistas garantidos e uma carteira de trabalho assinada. A Constituição de 88 representou um marco no que diz respeito ao direito da criança e do adolescente. Dr. Ronaldo, o que avançou e o que não saiu do papel nesses 30 anos? E nesse cenário, como é que fica o trabalho infantil? Com a evolução do nosso trabalho, nós consolidamos o entendimento de que era necessário trabalharmos em 3 eixos para que o combate ao trabalho infantil fosse efetivo. O primeiro eixo é o eixo da conscientização. Conscientização das próprias crianças acerca dos seus direitos, acerca dos malefícios do trabalho infantil, conscientização das autoridades públicas e das autoridades escolares, professoras, professores, diretoras e diretores das escolas, coordenadores pedagógicos, todo o corpo profissional envolvido no ensino. Sempre nesse viés da cultura, o combate àquela cultura que existia de que a criança tem que começar a trabalhar cedo, para aprender desde cedo, que isso vai trazer maturidade. Nós sabemos que isso não é verdade. Ao contrário, a criança, quando ela é explorada no trabalho, ela é retirada da escola, isso nada mais faz do que a perpetuação da miséria. O segundo eixo que era necessário combater era com relação à questão social, socioeconômica, para ser mais preciso. Era fazer com que as famílias fossem remuneradas para que a criança se mantivesse nas escolas. É o chamado eixo das políticas públicas, onde nós demandamos a União, o Estado e os municípios para que eles implementem as políticas públicas que possibilitem a essa criança continuar estudando. E, por fim, o terceiro eixo, que é o eixo da aprendizagem, onde nós buscamos oferecer condições de início de trabalho, de uma formação mínima para o começo da vida profissional dos jovens, já em um trabalho digno, um trabalho com condições mais adequadas, né? Que essa criança tenha não só esse ensinamento básico, vamos chamar assim, mas também um ensinamento profissional. Com isso, nós conseguimos trabalhar os 3 eixos que são fundamentais no combate ao trabalho infantil, onde nós já conseguimos implementar de uma maneira muito forte, como por exemplo no estado do Ceará, esses 3 eixos, nós temos números que mostram a redução de praticamente 80% no trabalho infantil. Então é algo que a gente tem trabalhado, principalmente naquelas comunidades mais pobres, nos municípios mais longínquos, onde o trabalho infantil é algo muito presente. No próximo programa, você vai ver a segunda parte da entrevista com o Procurador-Geral do MPT sobre a defesa dos direitos dos trabalhadores nos 30 anos da Constituição Federal. Dr. Ronaldo, muito obrigada. Nos vemos no próximo programa.